Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos dar uma olhada no comentário do Evangelho de Marcos, de James McGowan, publicado pela editora Chamada da Meia-Noite, e esse comentário faz parte de uma coleção de comentários escritos por teólogos com uma visão dispensacionalista, pré-tribulacionista e cristocêntrica das Escrituras. O autor nos conduz capítulo por capítulo do Evangelho de Marcos, mostrando Jesus como servo perfeito de Deus, que veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. É uma obra bíblica e profundamente edificante, especialmente para quem deseja compreender melhor o ministério terreno de Jesus sob a perspectiva de Marcos, o Evangelho da ação e do serviço. Então vamos dar aquela olhada rápida e objetiva como é de costume. Vamos começar aqui olhando a capa traseira. Jesus Cristo veio à Terra como servo. Ele veio como uma revelação de Deus, mas nasceu numa manjedoura e trabalhou como carpinteiro. Desde o começo do seu ministério, curou os doentes, confrontou os falsos mestres e alimentou os famintos. Ensinou seus discípulos e, por fim, deu sua vida em favor de muitos. O Evangelho de Marcos é um relato emocionante e de ritmo acelerado do ministério de Jesus Cristo. Marcos ilustra Jesus sendo aceito pelo público judeu em geral, mas rejeitado pela liderança judaica. À medida que essa tensão aumenta, a narrativa impulsiona o leitor para a crise final, a crucificação e sua incrível resolução, a ressurreição. O autor acentua mais as características do servo Jesus, seu amor, sua compaixão, seu altruísmo. Você é um servo fiel de Cristo? Este comentário irá colocá-lo frente a frente com o maior servo de todos, desafiando a seguir o exemplo dele. Temos aqui 463 páginas. Vamos estar dando uma olhada aqui agora no sumário. Temos 16 capítulos, conforme tem 16 capítulos no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. Você pode estar conferindo aí, né? No primeiro nós temos o servo, inicia o seu ministério. No 2 o servo responde aos seus críticos e por aí vai, sempre começando destacando o servo. Até o capítulo 16 o servo triunfa gloriosamente. Temos aqui o prefácio, né? Aqui diz: sem o Novo Testamento, a mensagem da Bíblia estaria incompleta. O Antigo Testamento enfatiza a promessa da vinda do Messias. Ele constantemente aponta para o futuro, para aquele que viria a ser o rei de Israel e o salvador do mundo. Mas o Antigo Testamento termina com este evento ainda sem cumprimento. Todas as suas cerimônias, figuras, tipos e profecias permaneceram aguardando a chegada do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O autor ele é pré-tribulacionista, pré-milenarista, né, ele é dispensacionalista e também ele é cessacionista. Ele não crê nos dons espirituais para os nossos dias. E aqui começa a introdução, tema e propósito. O tema do Evangelho de Marcos é resumido de forma sucinta em 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, tendo sua ênfase nos atos de Cristo, bem como em sua morte e ressurreição. Esse evangelho apresenta Jesus como servo sofredor. Temos aqui a autenticidade, a autoria, né, escrito por João Marcos, meu nome, data e local de composição. Embora a data exata do registro não seja conhecida, muitos eruditos acreditam que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, uma vez que Marcos capítulo 3, versículo 2 traz a profecia sobre a destruição do templo. O evangelho aparentemente foi escrito em algum momento antes de 70 depois de Cristo. A data é tradicionalmente alocada próxima ao martírio de Pedro, que ocorreu em 64 depois de Cristo. Temos aqui o estilo literário singular de Marcos. Marcos é também conhecido como um evangelho de ação.
Dos evangelhos sinóticos é o que possui o ritmo mais acelerado. No original, o termo imediatamente ocorre cerca de 40 vezes e trata mais dos atos de Jesus do que de seus ensinos. Temos aqui o impacto de Marcos, né? Os 18 milagres em Marcos, no Evangelho de Marcos, olha só, expulsou um espírito imundo, curou a sogra de Simão Pedro, curou um leproso e por aí vai, 18 milagres que estão registrados no Evangelho de Marcos. E começa aqui o capítulo de número 1, o servo inicia o seu ministério, né? O servo tem sua identidade estabelecida. Começa aqui o comentário no versículo de número 1. É fascinante observar como cada um dos evangelhos é introduzido. Mateus usa a expressão livro da genealogia. Genealogia vem do termo grego Gênesis, Mateus 1:1. Marcos utiliza a palavra grega asher, que significa ser o primeiro. Lucas fala sobre aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares, enquanto João remete à época anterior ao tempo, dizendo: no princípio era o verbo. Assim, todos os 4 evangelhos declaram que o próprio Jesus Cristo, em toda a sua multifaceta personalidade, é o tema supremo de cada um dos retratos de sua vida e obra. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito e é nítido que, desde os tempos formativos da Igreja Cristã, Jesus foi reconhecido e adorado como o único Filho de Deus. De fato, no último livro do Novo Testamento, o próprio Senhor glorificado e ressurreto proclama: Eu sou o princípio e o fim. Esse evangelho começa de forma abrupta. Isso provavelmente se deve ao fato de os romanos serem homens de ação, que reagiriam à simplicidade enfática e clara. A divindade de Jesus Cristo é declarada logo de início. Marcos principia declarando que Jesus é o Filho de Deus. Então, já próximo à conclusão do livro, ele registra a notável afirmação do centurião romano: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Até as forças demoníacas o reconheciam como Filho de Deus. O primeiro versículo de Marcos também identifica o Evangelho ou Boas Notícias como pertencente especificamente a Jesus Cristo, por ser exclusivamente a respeito dele. O termo Evangelho, Evangelion, significa notícias alegres, boas novas e a gloriosa proclamação de que, finalmente, o Messias havia chegado. O autor observa: o Evangelho é um tema importante em Marcos. A palavra Evangelho aparece 7 vezes, conforme as referências, em contraste com apenas 4 vezes em Mateus e nenhuma ocorrência em Lucas e João. Mateus, porém, apresenta um verbo cognato 1 vez e Lucas 10 vezes. Pela frequência com que utilizou o termo, Marcos enfatizou o caráter inovador e até mesmo revolucionário da mensagem de Jesus. Essa mensagem ofereceu esperança aos negligenciados e oprimidos. E aí vai, começa aqui o comentário do versículo 2 ao 8. O servo tem sua vinda anunciada por João Batista. Temos aqui: o servo é batizado e ungido. Comentários do versículo 9 ao 11. Motivos sugeridos para o porquê de Jesus ser batizado. Temos aqui, né, os comentários do versículo 12 ao 13. O servo tentado por Satanás. E por aí vai, meus irmãos. Se você gostou desse review, deixe seu like, seu comentário, passa a seguir o canal, tá? Compartilhe e até a próxima. Que Deus os abençoe.